Gente, então vamos lá, eu vou me apresentar. Eu sou o Ítalo Lins, né? Eu sou nutricionista, atendo em alguns lugares aqui em Rio Branco. E aí eu vi o post de uma fisioterapeuta, né? E aí acabei me interessando em fazer uma enquete, porque é um tema que é pouco abordado, porém não é tão comum assim. Muita gente tem a prevalência muito alta desse tipo de patologia. Só que ela é pouco conhecida, é pouco abordada e também pouco estudada. Existem poucas evidências científicas correlacionando alimentação ou evidências mesmo de tratamentos paliativos, tratamentos para esse tipo de doenças, principalmente doenças inflamatórias, né? E aí isso aí deixa um pouco a desejar. E eu acabei fazendo uma enquetezinha para saber o que as pessoas, qual são o conhecimento dessas pessoas com relação às doenças inflamatórias e especificamente a doença da síndrome do intestino irritável. E aí eu fiz algumas perguntas e eu vi que muita gente errou, teve muitos erros, mas também teve muitos acertos, porque é um tema não tão comum, mas também é um tema muito complicado, até para profissionais da saúde, tá? E aí eu pontuei aqui, por exemplo, eu perguntei o que são food maps. Muita gente acertou. São carboidratos, né? São carboidratos simples, né? São carboidratos que são fermentáveis pelas bactérias quando não digerido adequadamente, né? Quando essa pessoa tem uma disfunção no intestino que não consegue digerir os carboidratos. Então, o que são carboidratos? São o quê? São glicose, galactose, lactose, são amido, né? Existem várias classificações para carboidratos, só que existe a classificação dos carboidratos simples e os complexos, né? Tem os carboidratos simples, que são aqueles que não precisam ser hidrolizados, assim, né? Muitas vezes para ser absorvido pelo intestino. Ou seja, vou dar um exemplo de um carboidrato simples, lactose. Lactose ele precisa de uma enzima, né? Para ser quebrado. Só que essa enzima, às vezes, a gente não consegue produzir ela no nosso intestino. E aí isso aí causa o quê? Intolerância à lactose, que tu não tolera ela porque tu não tem essas enzimas que ela é capaz de quebrar a cadeia, a ligação da lactose. Entendeu? Então, assim, é uma disfunção, beleza, bacana. Só que na síndrome do intestino irritável já é uma inflamação, né? Já é uma doença inflamatória, na qual carboidratos simples, que são os carboidratos, que são os food maps, né? Que a gente classifica como os food maps, são os oligosacarídeos, são os monossacarídeos, são os carboidratos mais simples, que ele tem um potencial efeito de causar uma fermentação lá no intestino. Então, quando isso acontece, o que acontece normalmente? As bactérias vão lá, fermentam esse carboidrato, causa que gases, distensão abdominal, né? Flatulências excessivas, desconforto abdominal, e diversos outros sintomas que a gente pode passar um dia citando aqui. Só que assim, existem estratégias, existem cuidados paliativos, coisas que a gente pode minimizar os sintomas dessa doença, né? Dessa síndrome. E aí eu fiz outras perguntas, né? Que foi o que são carboidratos fermentados? Eu já citei, são carboidratos que são fermentados pelas bactérias. Quando ele não é absorvido no intestino, ele faz o quê? As bactérias vai lá, usa como fonte de energia, sei lá, metaboliza ele lá e causa aqueles gases lá, né? E aí eu perguntei a diferença, né? Que são carboidratos simples e complexos. Como eu te falei, eu gosto de dar o exemplo de um colar de pérolas, mais ou menos. Por exemplo, um colar, ele tem várias pérolas, certo? É uma analogia, na verdade, não precisa, é diferente. Se um carboidrato ele é complexo, significa que ele tem lá, sei lá, 20 pérolas, né? Cada pérola daquela ali é uma glicose, um carboidrato complexo, por exemplo, um amido, né? Uma glicosinha ligada. E aí, para ele ser digerido e absorvido pela barreira do intestino, precisa de quê? Precisa de uma enzima que ela vai lá e quebra esse carboidrato, vai quebrando esse carboidrato até liberar só a glicose. Quando essa glicose chega no nosso intestino, ela é transportada pelos enterócitos, né? E aí entra na corrente sanguínea e é utilizado como fonte de energia ou outra coisa. Só que quando a gente fala de carboidratos simples, são aqueles carboidratos que são mais fáceis digeríveis, né? Ele digere mais fácil. Só que também ele tem um potencial efeito. Ele é mais fácil de ser fermentado pelas bactérias do que os carboidratos complexos, que elas têm mais afinidade pelos simples, né?
Só que, e aí, essa é a diferença, simples, complexo. Eu fiz a pergunta lá, qual a diferença do carboidrato simples, complexo, ou o que que seria, né? As pessoas, hoje eu vejo muito essa dúvida, que as pessoas acham que carboidratos complexos são aqueles que só têm fibras. Não. Carboidratos complexos, a gente está falando da estrutura química e bioquímica do carboidrato. A gente está falando da estrutura bioquímica, né? Da estrutura, da estruturazinha lá, daquela, quem gosta de química sabe. Se nós estamos falando de fibra, nós estamos falando de um alimento que tem uma quantidade de fibras. E aí a gente pode também lá na frente falar um pouco sobre diferentes carboidratos com fibras, sem fibras, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Tá. Tá, aí eu perguntei quais são as fontes de carboidratos, né? Qual a fonte de carboidratos simples ou dos food maps? Tem vários. Por que essa patologia é tão difícil de ser tratada? Ela é tão complicada? Pelo fato de tu ter que excluir alimentos que são fundamentais, né? Na nossa vida. Fruta, verdura, legumes. Aí se tu pega e joga na internet lá, temos que excluir os food maps. Mas aí como é? Pra quem tem que excluir? Depende. Tem que excluir para as pessoas que têm, sei lá, síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, intolerância à lactose, né? Então são patologias específicas que tu precisa excluir o carboidrato. Mas para uma pessoa saudável não é necessário. Não precisa não. A gente pode comer food maps tranquilamente, né? E aí, toda patologia existe uma recomendação. Por exemplo, doença celíaca é o quê? Intolerância ao glúten. Tu só exclui o glúten se tu tiver doença celíaca. Se tu não tiver, tu não precisa excluir, tu come normalmente. São coisas que a gente tem que ir quebrando esse tabu aqui, a gente já tá há muito tempo. O pessoal fala, tu vai lá no mercado e vê lá, zero glúten, aí é melhor. É mais caro, mas tu não é celíaco, tu precisa de excluir o glúten, não. Zero lactose, é melhor. Não, depende. Tudo na ciência depende, tudo na nutrição depende. Então desconfia. Quando tu vê uma coisa assim, tu desconfia. E aí as fontes a gente pode citar, sei lá, deixa eu ver, frutas, algumas frutas em gerais, eu fiz num post aí, vocês podem ver, né? Alguns legumes, vegetais. Só que assim, o que eu quero te falar, para finalizar esse vídeo, que eu não vou nem editar, eu só vou postar. Vou nem editar não, eu vou só postar. Existe algumas estratégias para quem tem, não sei se quem viu o vídeo tem essa patologia, síndrome, mas tem estratégias que a gente pode minimizar e comer food maps. Também postei. Uma das estratégias quais são? Cozinhar cozinhar algumas frutas, por exemplo. Quando você coloca uma fruta no processo de cocção, dá um exemplo, a pera. Pera cozida é ótima, maçã, algumas coisas no vapor é ótimo, já comi, faz o teste. Você cozinha, você o quê? Quebra meio que uma estrutura quebra uma estrutura do carboidrato, consegue deixar, diminuir a questão da fermentação dele pelas bactérias do intestino. Tu faz o que? Diminui a produção de gases, tu diminui a flatulência, os pacientes toleram. Muito bem, que eu já peguei paciente assim, tolera. Se tu pegar também, cozinhar legumes, tu tolera. Qual é a forma de tratamento da doença síndrome do intestino irritável? Você tem que trabalhar por exclusão de alimentos. Por exemplo, você pega 15 alimentos numa semana. Você vai comer um alimento por vez e dá um intervalo de 4, 5, 6 horas. Se você sentir um desconforto, alguma coisa com esse alimento, você bota na listinha lá e exclui. Se você não sentiu, você inclui na sua alimentação, porque ele não lhe faz mal. Por que eu tô lhe falando isso? Porque às vezes você come 3 alimentos iguais. 3 alimentos ao mesmo tempo. 2 não causam desconforto, mas um que está ali na alimentação ele causa. E aí o que acontece? Você vai acabar excluindo todos aqueles 3 alimentos sem necessidade. Então é uma forma de terapia nutricional. Se você pega... Por que eu falei isso? Existe muito pouco estudo correlacionando alimentação. Se você pega a literatura lá, tem pouca coisa. É uma dica aí para os estudantes, né? Trabalhar nessa área aí de TCC, de projeto, né? Correlacionando essa patologia com... Fazendo até uma revisão bibliográfica. É ótimo, viu? Vai ajudar muito, agregar muito. Então, assim, gente, eu acho que é isso. Mais na frente eu vou falar mais sobre esses temas, assim, bacanas, né? Temas didáticos que a gente consegue ter um feedback legal, ter essa interação aí com vocês. Eu não sou nem de fazer vídeo, mas eu fiz, tá? Me pediram, eu fiz. Eu não tenho esse costume, eu sou muito tímido, tá? Um abraço e aí até a próxima.